Olá, meninos e meninas. Eu pedi que vocês fizessem, na semana passada, o módulo 8 de análise de textos. Quem fez verificou que isso aqui tem exercícios tirados do Enem, exercícios tirados aí de diversas instituições, né, diversos vestibulares, e eles envolvem justamente cultura brasileira, envolvem modernismo, envolvem algumas coisas ligadas à Semana de Arte Moderna, que é justamente o último assunto que nós vimos, né? Tudo isso está ligado ao último assunto que nós vimos. Então vamos ver se vocês saíram bem, vamos corrigir os exercícios solicitados. Estamos então na página 94, que é o módulo 8, caderno 1. O primeiro exercício, ele traz um texto que fala dos hábitos de alimentação do brasileiro, né? Isso em registros de séculos anteriores, como o século XIX, por exemplo. E fala-se do hábito de comer com a mão, né? Seja isso proveniente de europeus, seja acontecendo aqui, seja dos indígenas. E a pergunta era a seguinte: dentre as palavras listadas abaixo, assinale que traduz o elemento comum às descrições das práticas alimentares dos brasileiros feitas pelos diferentes autores do século XIX citados no texto. A resposta era justamente a letra E, que fala em sincretismo. Né? Sincretismo por quê? Porque ele vai mostrar pessoas de origens diferentes, etnias diferentes, indígenas, europeus, né? E todos aí se influenciando no mesmo hábito. Então, o Brasil é feito dessa mistura de influências, dessa mistura cultural, que é do que o texto trata, né? Que nós chamamos exatamente de sincretismo. Então, a resposta é a letra I. O próximo texto trabalha com a mesma temática, é um texto de um livro de sociologia, e o título é Mix de Culturas à Mesa Brasileira. É um teste do SENAC, ele traz 3 afirmações, e a pergunta é quais estão corretas, né? Quem colocou a letra E, todas corretas, acertou o exercício. Veja, a primeira afirmação fala o seguinte: as informações textuais indicam que a culinária brasileira resulta da mistura da cultura portuguesa com a indígena e a africana durante o processo de colonização da nova terra. É a primeira colocação que o texto faz, certo? Então, essa mistura toda é que vai gerar hábitos e muitos deles que ficam até hoje. Mas uma das observações mais interessantes é a que está na número 2. Olha só. Leia os versos. Se é Deus quem deixa o mundo sob o peso que o oprime, se ele consente esse crime que se chama escravidão, para fazer homens livres, para arrancá-los do abismo, existe um patriotismo maior que a religião. Os versos românticos de Tobias Barreto trazem uma justificativa histórica que fundamenta a afirmação. Não podemos chamá-los de imigrantes porque não deixaram seus países por vontade própria. Veja, é isso que o texto já afirma no seu segundo parágrafo. Né? O imigrante é aquele que deixa seu país e vem para outro em busca, muitas vezes, de melhores condições, certo? Ou de intercâmbio cultural. Não é o caso do escravo, né, que veio para cá porque foi obrigado a vir. Então, o texto de Tobias Barreto acaba dialogando com esse texto de sociologia que aqui está. Então, de verdade, as 3 estão corretas. A próxima é, para responder aos testes de 3 a 6, leia atentamente os textos 1 e 2. Então, o primeiro texto de Celso Viáfora, né, é um poema, A Cara do Brasil, que mostra novamente esse Brasil sincretizado, esse Brasil misturado. E o texto 2 é uma imagem, né? Brasil mais longe para mais Brasil para mais brasileiros. E o retrato aqui é esse, né? Você tem um mapa e vários rostos, né, de pessoas de faixas etárias diferentes, etnias diferentes, mostrando o Brasil formado por todas essas pessoas igualmente. A pergunta é, segundo os textos 1 e 2, o Brasil é? A resposta é a letra C. As afirmações 2, 3 e 5 estão corretas. Por que as afirmações 1 e 4 estão incorretas? A primeira diz assim, homogêneo, pois todos os brasileiros falam a mesma língua. Né? E na 4, a soma de 2 caras, uma expressa pela música e outra pela foto. Veja, as duas estão erradas basicamente pelo mesmo motivo.
O Brasil não é homogêneo e também não tem só duas caras, né? O Brasil tem muitas caras representadas por muitas culturas, né? Muitos jeitos de olhar a vida e muitas etnias também, certo? Então não existe homogeneidade nem cultural, nem linguística, nem física, não é? Por isso, a primeira e a quarta afirmação estão incorretas, tá? A próxima questão era a seguinte: com relação ao texto 1, é correto afirmar que a resposta era a letra C. Essa era a resposta que vocês deveriam ter colocado. A expressão jeca urbanoide sintetiza o aspecto contraditório do brasileiro. Esse nome jeca é originário de Monteiro Lobato, né, em urupês, a maneira que ele tem de tratar o caboclo. Então, o jeca é o homem do campo. E o urbanoide é literalmente o oposto, né? O homem da cidade. Ao colocar o brasileiro dessa forma paradoxal, o jeca o urbanoide, né? São exatamente esses aspectos contraditórios que são enfatizados. A número 5. Nos trechos a seguir, indica-se corretamente a figura de linguagem correspondente, exceto em. Então, não é uma questão de interpretação de texto, é uma questão de estilística de figuras de linguagem. A única incorreta era a letra D, em que está escrito o seguinte: quem vê do Vidigal o mar e as ilhas, ou quem das ilhas vê o Vidigal? A pergunta aqui está afirmando que é uma ironia. Isso não é uma ironia, não é? Ironia é você dizer uma coisa querendo dizer o oposto. E, na verdade, as duas frases querem dizer exatamente o que está escrito. Se fosse para a gente colocar uma figura de linguagem aqui, com certeza seria o hipérbato, não é? Há uma inversão. Uma frase acaba... As frases estão em ordem indireta. Você não tem exatamente sujeito, verbo e complemento. Então, se fosse para identificar uma figura, seria essa e não a ironia. Então, resposta, letra D. Questão 6. O jeca urbanoide da canção representa o aspecto multifacetado do brasileiro, e, em particular, do paulista. Leia o trecho a seguir, em que se apresenta um retrato do estilo de vida do matuto do interior paulista e assinale a alternativa correta quanto ao autor do trecho e à obra da qual se extraiu o fragmento. Veja, esse tipo de questão parece uma questão muito complicada, mas de verdade não é. Veja só o que está escrito aqui. Chegam silenciosamente. Ele e a sarcópta esposa com um filhote no útero, outro no peito, outro na orelha da saia, já de pito na boca e faca à cinta. Em 3 dias, uma choça, que por eufemismo chamam casa, brota da terra como um urupê. Pronto, o roçado, chegando o tempo da queima, entra em funções o isqueiro. Veja, a gente percebe aqui, seja pela menção de urupê, né? Seja por essa crítica mordaz, né, direta, feita a esse jeca que mora no interior, que nós estamos nos referindo a Monteiro Lobato, né, e a obra Urupês. Quando ele fala aqui, por exemplo, em tempo de queima, entre em funções o isqueiro, né, é referência àquela frase do Monteiro Lobato, em que ele diz que se as pessoas tiverem que discutir o que elas vão fazer com a terra e elas tiverem várias opções, né, mesmo que haja outras opções, elas vão optar por botar fogo, certo? Porque é o jeito mais prático, é o jeito, enfim, mais rápido, não é? E não existe essa preocupação com a perda de produtividade ou com a perda da qualidade da terra. A gente sabe que isso é uma fase do Monteiro Lobato, ele vai depois pedir desculpas ao Jeca Tatu, mas essa é uma fase em que ele coloca, sim, o Jeca Tatu como grande responsável pelo atraso, principalmente da agricultura brasileira. Então, a resposta é mesmo a letra D, D de dado. A próxima questão não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Presta atenção à pergunta. Há muito mais contido nas tradições do folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção intangível da herança cultural dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural
imaterial. Qual das figuras abaixo retrata um patrimônio imaterial? Um patrimônio impalpável, não é, da cultura de um povo. A resposta era a letra C. Veja que nós temos o Cristo Redentor na letra A, nós temos o Pelourinho na letra B, as Cataratas do Iguaçu na letra D, e nós temos, por exemplo, uma esfinge na letra E. Quer dizer, são todos patrimônios materiais, são palpáveis, são visíveis. Não é? O que nós temos na letra C é a dança, né, a representação do Bumba Meu Boi. Isso é um patrimônio material. Nós estamos falando de uma cultura que está ligada aos hábitos, né, não ao objeto em si. Então, a resposta, letra C. A número 8, folclore designa o conjunto de costumes, lendas, provérbios, festas tradicionais, populares, manifestações artísticas em geral, preservado por meio da tradição oral por um povo ou grupo populacional. Para exemplificar, cita-se o frevo, certo? Um ritmo de origem pernambucana, surgido no início do século XX. Ele é caracterizado pelo andamento acelerado e pela dança popular, feita de malabarismos, rodopios e passos curtos, além do uso como parte da indumentária de uma sombrinha colorida que permanece aberta durante a coreografia. Então, o frevo é um ritmo, portanto, refere-se a uma dança. A pergunta era uma pergunta que não era muito simples. As manifestações culturais citadas a seguir, que integram a mesma categoria folclórica, portanto, a dança, o ritmo, descrita no texto são. Então, isso aqui esse teste exigia um conhecimento extratexto. Né? A resposta era a letra E, que traz a catira e o samba. O samba, com certeza, é conhecido da maioria de vocês. A catira, com certeza, nem de todos. Né? A catira é uma dança rural. O aluno que não soubesse disso, né, teria muito mais dificuldades de fazer esse exercício. Então, é um exercício do Enem que envolve conhecimentos gerais e, de verdade, é aquela história. Enfim, você pode conhecer ou não, tá certo? Então, a resposta é a letra E, que traz, portanto, essas duas danças, esses dois ritmos. Então, meninos e meninas, era isso. Espero que o resultado de vocês tenha sido bom. Né? Hoje, eu vou pedir a vocês mais alguns exercícios para a semana que vem. Vou colocar direitinho lá na sala virtual o que vocês devem fazer. E na semana que vem, vamos usar se nós estivermos afastados ainda, vamos usar esse mesmo canal para que a gente possa corrigir, tá bom? Cuidem-se direitinho. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. A gente prossegue isso depois, tá bem? Tudo de bom para vocês.